Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Pessoal, vai dando um feedback aí, se a imagem, som tá tudo ok. Aqui tá tudo beleza. Arthur, seja A imagem tá boa bem-vindo. aí? Tá Tá, aparecendo aqui tá bem a tudo imagem? tranquilo. Beleza. Obrigado, querida. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? A gente agradece muito você participar dessa live com a gente. Estamos bem ansiosos. Arthur, antes de começar a nossa live, a gente sempre faz a prece inicial e a prece final. Você tem preferência em fazer a prece final, a inicial ou tanto faz? Eu posso fazer a de abertura? Então, é contigo. Vamos lá. Bom, então, agradecendo a Jesus, o Divino Mestre e amigo, benfeitor de todos os momentos, pela oportunidade de aqui estarmos juntos, entre corações amigos, entre corações que buscam o teu caminho, o teu evangelho, Mestre. Rogamos que nos abençoe nas reflexões desta noite, que possamos acolher as tuas inspirações, bem como dos teus benfeitores, para que assim venhamos a enriquecer o nosso mundo interior, a nossa vida íntima, e tenhamos então o que oferecer ao mundo e aos corações ao nosso redor. Abençoa os nossos mais singelos e sinceros propósitos no bem e fortalece-nos, Senhor, no bom combate de cada dia, para que venhamos a ser discípulos e instrumentos cada vez mais preparados para a tua seara, para a obra do Evangelho. Guarda-nos em tua paz e que assim seja. Que assim seja. Bom, vou me apresentar, né? Porque você não me conhece e muitos que estão entrando também não me conhecem. Eu sou Jéssica e hoje eu estou aqui representando a equipe Jovens Protagonizando. É um grupo do extremo sul da Bahia. Então, aqui representado por Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Eu sou de Porto Seguro. E Ah, nós já somos. tive. Já esteve aqui? Já. Espero que volte mais vezes. E então, nós somos jovens que tentamos dar voz aos jovens. Então, sempre, porque às vezes os jovens não são muito vistos na casa espírita, além de carregar cadeiras. Então, tentamos dar vozes aos jovens aqui nesse Instagram. Então, Que Arthur, ótima live para você. Olha, querida, eu primeiramente então gostaria de agradecer, né, na sua pessoa, o convite de todo o grupo, parabenizá-los aí pelos esforços, pelo trabalho, pela dedicação, que Jesus possa inspirar a vocês, né, em cada sementinha de esforço aí, de dedicação, para que isso venha a florescer, frutificar e alcançar, né, outros corações, outros jovens, convidando-os também a essa seara de luz, a essa seara do bem, que é o trabalho com Jesus. A gente se sente muito honrados aí pelo convite e pela possibilidade de estarmos aqui como mais um aprendiz, mais um irmão aí na caminhada, para a gente compartilhar experiências, para a gente refletir sobre o que é realmente o trabalho com Cristo, o que é assumir esse compromisso assim tão marcante para o coração que se propõe a isso. E a gente vai fazer isso a partir do material que a doutrina espírita nos oferece, especialmente de uma obra que nós, particularmente, temos uma afeição, né, muito singular por ela, devemos muito a essa história e às vidas que fazem parte dessa história, que é a obra Paulo Estevão. A partir da obra Paulo Estevão, nós vamos então chegar na personagem que a gente escolheu por tema da nossa reflexão nesta noite. Muitos estarão se perguntando, mas o que ele vai falar sobre Marcos, o evangelista, né? Como é que ele vai conectar isso com a proposta do grupo e tudo mais? Mas a gente precisa lembrar, e o Paulo Estevão nos traz essa informação, de que Marcos ele era bem jovem ainda, quando o cristianismo começava a sua difusão. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, inicia as suas viagens apostólicas
junto com aquele que era tio de Marcos. Na verdade, o seu nome era João Marcos, filho de Maria Marcos, que era a irmã de Barnabé. Barnabé, que foi um dos grandes amigos do apóstolo Paulo, que foi aquele que primeiro o acolheu em Jerusalém após o deserto, quando os discípulos ainda estavam meio resistentes. Barnabé foi o que tomou o partido de Paulo, na época Saulo ainda, e falou, não, vamos acolher, vamos dar uma chance para ele. E ali eles se tornam, né, grandes amigos, mais tarde na comunidade de Antioquia, onde Barnabé convida Saulo efetivamente ao trabalho, depois de 3 anos na sua cidade natal, Tarso. Barnabé vai buscá-lo lá para trazê-lo para Antioquia. Então, Barnabé é essa figura muito importante na vida de Paulo, teve um papel realmente fundamental, foi o seu primeiro companheiro de viagem apostólica e era, então, tio de João Marcos, que viria a ser mais tarde, né, o evangelista, Marcos, o evangelista. Nessa época em que Paulo está iniciando a sua, digamos assim, a sua tarefa mais expansiva, quando ele e Barnabé têm os primeiros insights, as primeiras ideias quanto a levar o evangelho mais além, João Marcos era ainda muito novo. E o primeiro encontro deles se dá justamente em Jerusalém. Saulo e Barnabé estavam em Antioquia há algum tempo. Pedro pede um auxílio, porque as coisas estavam mais difíceis em Jerusalém. O primeiro dos apóstolos, com exceção de Judas, que já havia desencarnado antes, mas o primeiro a ser martirizado havia acabado de ser martirizado, que era Tiago Maior, o irmão de João Evangelista. Então as perseguições haviam se intensificado em Jerusalém, e é então que Pedro chama Barnabé e Paulo para auxiliá-lo ali em Jerusalém. E é ali que essas personagens vão se encontrar pela primeira vez, principalmente essas duas que vão dar as balizas da nossa reflexão, Paulo e Marcos. Porque a gente vai ver um diálogo entre o apóstolo Paulo e João Marcos que é sumamente importante para que a gente entenda o que é o trabalho com Cristo. E especialmente vindo de Paulo, que foi aquele que teve um olhar muito carinhoso para a juventude, que abriu espaço para o trabalho da juventude no cristianismo. Basta lembrar alguns dos seus colaboradores, né? Tito, Timóteo, o próprio Lucas, Trófimo e tantos outros companheiros que eram bem jovens. E Paulo sempre teve, então, essa visão de agregar a juventude ao trabalho, de colocá-la já, digamos, na seara, né? Assumindo responsabilidades. Muitos desses foram colaboradores muito importantes para Paulo, levando cartas, visitando as comunidades que ele ia fundando. Enfim, então Paulo sempre teve esse olhar para a juventude. E não foi diferente no caso de João Marcos. Mas a gente vai perceber alguns conselhos da experiência com os quais podemos nós, jovens hoje, os que estamos buscando aí trabalhar na seara de Jesus e da doutrina espírita, podemos aprender muito com esses conselhos de alguém que já tinha essa maturidade, essa experiência. Eu me recordo, inclusive, de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 151, intitulada Mocidade, em que Emmanuel fala que o jovem poderá e fará muito, se não for desamparado também pelo espírito já mais amadurecido daqueles que caminharam um pouco mais. Ou seja, a grande proposta é uma proposta de conciliação, em que o jovem comparece com a energia, com os ideais, com novos horizontes que ele traz, porque vem aí há menos tempo do mundo espiritual, então traz ideias novas a serem implementadas, mas existem aqueles que já têm mais experiência, mais traquejo de jornada aqui na experiência material e que tem muito a contribuir, a orientar o jovem nesse sentido. Então é o que Emmanuel diz lá nesse capítulo 151 do Caminho, Verdade e Vida, que julgamos muito importante, é o que a gente vai ver na proposta do diálogo que a gente separou aqui entre Paulo e entre João Marcos. Essa interação das gerações
como a gente vai ver, João Marcos, no primeiro momento, não soube muito bem compreender o que era a proposta da tarefa com Cristo, mas mais tarde a gente vê o fruto. Marcos, o evangelista, legou-nos aí um evangelho valioso, com contribuições preciosas. Ele que foi o evangelista que colheu os seus relatos de Simão Pedro. Então, a fonte, né, do espiritual, digamos assim, do Evangelho de Marcos vai estar muito associada às memórias e às lembranças de Simão Pedro. Então, era isso que a gente queria fazer aqui como uma introdução para ver qual o nosso objetivo. E, naturalmente, você fique à vontade, Jéssica, para perguntar, para interagir. A gente vai tentar fazer uma fala e mais adiante a gente deixa um tempo também para perguntas, para a gente fazer uma interação. A ideia é que fique uma coisa bem dinâmica aí também. Mas a qualquer momento que você quiser intervir, comentar alguma coisa, fazer algum questionamento, fique à vontade. Muito obrigada. Então, para quem quiser depois reler esse diálogo, ele está no capítulo 4 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. E como eu já contextualizei um pouco, Paulo, à época ele não chamava Paulo ainda, ele chamava Saulo, mas vocês me perdoem usar Paulo, porque é mais fácil usar Paulo, todo mundo já sabe quem é o Paulo. Então, o Paulo e o Barnabé estavam em Jerusalém, ajudando Pedro ali na questão da Casa do Caminho. E aí estava difícil de encontrar uma hospedagem e tal, as coisas estavam complicadas na Casa do Caminho, eles resolvem ficar na irmã de Barnabé, Maria Marcos. E ali eles começam uma conversa tal, sobre os projetos, sobre os sonhos, né? Paulo é apresentado a Maria Marcos e João Marcos são apresentados a Paulo por Barnabé. E aí, em determinado momento, Maria Marcos começa a falar sobre os seus anseios, os seus sonhos para o seu filho. Queria que ele fosse um grande servidor de Jesus, que ele fosse um grande tarefeiro. Ela, né, ansiava entregá-lo ao mestre. E aí o Barnabé se empolga também, né, acha muito legal isso, o sobrinho que ia ser um tarefeiro, um obreiro já tão novo, pensando nisso. Só que olha o detalhe, e aí a gente vê, o próprio Emmanuel faz questão de frisar isso, essa acuidade do apóstolo Paulo, essa percepção, essa leitura da alma humana, que era tão característica de Paulo, né, que ele revelou ao longo dos 30 anos de tarefa com Jesus, ele sabia fazer uma leitura de cada indivíduo, ele sabia fazer uma leitura das circunstâncias, ele sabia ir para além das aparências. Então ele tinha essa questão muito observadora, né? Ele chega a dizer mais tarde: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, essa coisa do, como Jesus define, o bom pastor, que conhece as ovelhas, que vê para além das aparências. E ele repara uma coisa importante, que nesse diálogo acerca do futuro de João Marcos, no trabalho do Evangelho, no trabalho com Jesus, ele ainda não havia opinado. Só a sua mãe e o seu tio. Mas ele estava só acompanhando a conversa sem ainda entrar na conversa. Ou seja, coisas tão importantes estavam ali sendo trabalhadas e ele ainda não havia tomado parte. E é então que Paulo, de maneira muito interessante, muito perspicaz, o chama para o diálogo. Vamos ver, né, como está a mente de João Marcos, como está o coração de João Marcos. Porque para a tarefa com Cristo, se isso não partir do indivíduo, se isso for somente o anseio de outros, o projeto de outros, seja do dirigente da casa espírita, seja da mãe, do pai, se isso não encontrar raízes no coração, que é o maior interessado a isso, grandes as chances da empreitada não seguir adiante com a fortaleza, com a constância necessária. Então a gente já tira aqui uma primeira lição fundamental para o trabalho do jovem, para todos nós, em verdade, mas especialmente do jovem. Eu estou buscando essa seara do mestre, porque a minha mãe quer, porque o meu pai quer, porque o dirigente me pediu, ou porque o meu coração quer.
porque o meu coração já consolidou esse anseio de servir a Jesus. Isso é fundamental. É a pergunta mais essencial do teu caminho com Cristo. Porque se isso não estiver arraigado no seu coração, se isso não estiver já assim, fazendo parte da sua consciência, é claro que a gente vai amadurecendo no processo, é claro que a gente vai aprofundando a experiência, a gente vai criando raízes mais profundas. Mas se não existir ainda uma base mínima que seja, uma resolução, uma verdadeira disposição, se a gente for fazer isso apenas para atender o anseio de outros, a gente vai durar muito pouco, digamos assim, na seara do Cristo mesmo. Especialmente quando vamos entendendo que a seara de Jesus, o evangelho vivido a fundo, ele é um bom combate, é uma luta de cada dia. Uma luta cujas vitórias principais não terão os aplausos do mundo, serão silenciosas, serão travadas as maiores lutas, sobretudo dentro de nós. E o maior amigo nesse processo será o mestre. Se não tivermos uma relação com ele já, que a gente busca cultivar e aumentar dia a dia, a gente dificilmente vai perseverar quando a luta se tornar mais intensa, quando os testemunhos crescerem. E é o que a gente vai ver aqui no caso de João Marcos, já antecipando um pouquinho. A gente vai ver que Paulo faz essa leitura, o convida a pensar, mas ele vai ainda meio no embalo, assume o compromisso de ir na primeira viagem apostólica com seu tio e com Paulo, e aí ele achando talvez que fosse uma viagem meio assim de turismo, uma viagem de muitas facilidades, de belas paisagens, quando ele começa a perceber que a viagem na experiência material com Cristo é uma viagem bela, sim, encantadora, reconfortadora, mas de intensa luta. Quando ele começa a perceber isso, aí as suas forças começam a minar, né? O seu ânimo começa a baixar, ele começa a desanimar. E aí ele chega a desistir dessa primeira viagem, como o livro vai nos revelar depois de um determinado momento, quando eles já haviam vivido ali algumas lutas, e Paulo, naquela energia toda, querendo ir além, querendo ir para cidades desconhecidas, caminhos que eles nunca haviam percorrido, né? E Barnabé também estava estimulado, mas João Marcos começa a oscilar, João Marcos começa a balançar, porque ainda não havia consolidado aquele anseio. Ele estava, nesse primeiro momento, muito mais atendendo anseios de outros, do seu tio, da sua mãe, do que dele próprio. Mais tarde, aí sim, nós teríamos um João Marcos mais amadurecido, mais consolidado, em boa parte pelas lições que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Então, eu gostaria de frisar esse primeiro aspecto, né? Paulo chama ele para o debate. E isso é importante da gente entender no movimento espírita, tanto da parte dos jovens, que vão assumir tarefas, quanto da parte dos dirigentes e tal. É preciso que se faça essa leitura. É apenas para atender o anseio? Eu vou abrir uma mocidade apenas para que eu tenha uma mocidade? Eu vou realmente envolver jovens que já estão naquele anseio, vou dar espaço para eles, para exercitarem essa busca? Enfim, é apenas algo meio figurativo ou, digamos assim, é algo para valer, né? Tanto da parte do jovem quanto da parte daqueles que vão dar espaço para o jovem. Então, aí, vamos ao diálogo propriamente, né? Antes, só lendo aqui, ó. Chamado a opinar, então estava lá Maria Marcos e João Marcos discutindo o futuro de João Marcos. Perdão, estava lá Barnabé e Maria Marcos discutindo o futuro de João Marcos. E aí Paulo foi chamado a opinar. Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o doutor da lei, ou ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, então olha aquela sagacidade que a gente mencionava, que Emmanuel faz questão de frisar. Profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. Então, vem cá, vamos trazer você para a conversa, já que você é o
né, o foco das atenções aqui, o seu futuro é que está sendo debatido, vamos ver como é que está aí o seu coração, como é que está a sua vida interior, as suas buscas. E aí, Paulo pergunta assim para ele: João, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Então é interessante essa palavra vocação. Nós, talvez no movimento espírita, a gente não estude tanto essa questão da vocação e às vezes a gente reduz essa questão apenas ao âmbito profissional, vocação para isso, vocação para aquilo. Mas a gente precisa entender essa questão da vocação no sentido mais profundo. O que é vocação? Vocação vem do latim, chamar. Chamar. Então, se a gente pensa do sentido ou do ponto de vista espiritual, todos nós, quando voltamos do mundo espiritual para a matéria, nós trazemos projetos, anseios, objetivos de realização, aqui de crescimento. E ao longo da vida, especialmente quando a gente começa a readquirir ali a bagagem do pretérito na adolescência, quando a gente começa a tomar mais consciência de nós mesmos, dos nossos atos, das nossas escolhas, a gente vai sendo alertado por várias maneiras pela vida e pela nossa própria consciência quanto ao que nós nos propusemos a fazer. Os próprios Espíritos vão nos dizer, no Livro dos Espíritos, que muitas vezes aquilo que a gente chama de voz da consciência são as lembranças do que a gente assumiu de compromissos no mundo espiritual. Que os Espíritos também vão insuflar, os bons Espíritos. Eles vão... É como se aquelas brasas estivessem adormecidas em nós, e aí vem os bons Espíritos e eles insuflam, eles sopram para que aquela chama de projetos, de compromissos, ela possa estar viva. Acontece que, se a gente vai vivendo, né, deixando-se sufocar, abafar pela rotina do dia a dia, pelas buscas puramente materiais, essa chama ela vai ficando bem apagadinha lá, essa voz ela vai ficando bem fraquinha. Mas, se a gente cultiva vida interior, e aí a importância da oração, a importância da meditação, a importância do parar, reservar momentos para estudar, para refletir nos seus caminhos, nas suas escolhas. O autoconhecimento lá de Santo Agostinho, qual a finalidade desses momentos na nossa vida diária? Manter essa chama acesa. Manter essas vozes ecoando em nós. As vozes dos nossos compromissos assumidos, das nossas promessas no mundo espiritual, e mantermos também afinados para ouvir e captar as vozes dos nossos benfeitores. Isso é vocação também. Não é só aquilo que eu tenho uma certa habilidade em fazer na vida profissional. Não. Vocação é aquilo que eu sou chamado a realizar nessa existência. É aquilo com o que eu me comprometi. Então, isso é vocação. Então, Paulo está perguntando assim, Marcos, você já sente-se chamado a essa tarefa? O seu coração e a sua consciência? Ou você está sendo só empurrado a essa tarefa? Isso é importantíssimo. Porque a gente sabe, nós jovens, às vezes o sonho dos nossos pais, para que a gente assuma a tarefa no Espiritismo, para que a gente entre e tal, né? A gente sabe como é esse anseio. Mas a questão é, já existe esse chamado em mim? Eu já estou sentindo isso? Porque assim, se a gente está cultivando essa vida interior, se a gente está buscando crescer, né? Buscando renovar-se interiormente, todos nós, existe um chamado que é comum a todos nós. Paulo mesmo vai dizer na sua carta aos Filipenses, se eu não estou enganado, ele chama de a soberana vocação. Ele diz que tem várias vocações, né? Mas existe uma que é soberana. Qual que é a soberana vocação para Paulo? É a de viver o Cristo. Essa vocação todos nós temos. Todos nós somos chamados a cada encarnação a viver um pouco mais do Cristo, a avançar na vivência do Cristo. Essa é a soberana vocação. Então é como se Paulo perguntasse assim, você já sentiu esse chamado, Marcos? Isso aí já está, essa chama, ela já está vibrando no seu coração, na sua consciência. Isso é o mais fundamental. Porque se você tiver isso,
se você já sentir isso pulsando, vibrando no seu coração, os outros problemas da caminhada se resolvem. Agora, o que não pode faltar é essa chama. Se você começa sem essa chama, as chances de você tropeçar muito, de você, né, desanimar e desistir são grandes. Mas se tem essa chama, o oxigênio não falta. A lenha não vai faltar, né? E muitas vezes a luta vai ser a lenha para alimentar essa chama, e quanto mais o esforço, mais ela se torna bela, mais o espírito cresce. É o que a gente vê num Paulo da vida. Quanto mais a luta se tornava ferrenha, difícil, perseguições, calúnias, incompreensões, mais a luz brilhava. Mais aquilo, como ele diz mesmo, Deus é um fogo devorador, é um fogo consumidor. Mas a gente tem que ter essa lenha também da nossa entrega, de sentir essa vocação. Então, isso é muito importante. Eu estou fazendo questão de frisar isso, né? Para que o jovem ele tenha essa consciência. Ele reflita muito e veja o quanto é parcela de anseios de outros que ele está incorporando, o quanto já é dele. Essas dos outros, elas têm o seu valor também. São estímulos, são convites, são, né, orientações. Vamos auxiliar também. Mas a gente tem que saber discernir aquela que é a nossa. Essa precisa estar bem. E isso só nasce do processo de autoconhecimento, isso só nasce do estar com você, do estudar, do comungar com Jesus. Porque é isso que vai alimentando esse seu anseio. Então, essa é uma pergunta que deveria existir para todo trabalhador que se propõe a trabalhar na seara do Mestre, em todas as frentes, né? Em todas as religiões. O quanto daquilo já é um movimento sincero de crescimento. Aí o João Marcos responde assim: sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado. Então, olha só, esse sem dúvida dele revelava ainda assim, sabe aquela coisa, nossa, e agora, o que eu falo? Né? Sem dúvida. Então, assim, a gente vai percebendo pelas respostas dele o que a gente vê lá mais à frente, quando ele desiste, que não era algo ainda muito consolidado. Então, Paulo trouxe a questão à tona. João Marcos ainda estava meio na superfície, talvez não querendo desagradar a mãe e tal. Não, sem dúvida. Mas Sem ainda não dúvida, era mas algo. com dúvida. Isso, sem dúvida, mas com todas as dúvidas, né? Então, mais ou menos aí. Aí, o Paulo, né, vai aprofundando. Ele tem, igual Jesus, né? Jesus tem aquelas perguntas que são desconcertantes. Paulo também. Então, Jesus chega e pergunta assim: o que está escrito na lei? Como lês? Que queres que eu te faça? Que fazeis de especial? Que buscais? Então, são as perguntas de Jesus assim que deixam o indivíduo meio perdido. E aí, Paulo segue também com outra pergunta: como defines os teus propósitos? Tá, se tá tão firme assim para você, né? Sem dúvida. Como é que você define os seus propósitos? Agora vem, né, o desafio. Aí olha o que ele responde. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Olha que resposta perigosa, né? Porque há glórias e há glórias. Temos dois tipos de glórias. Tem uma até que é denominada vanglória, porque ela é vã, né? Que são as vanglórias do mundo. E existe a verdadeira glória, que não é nossa propriamente. A glória maior é aquela de Deus que brilha em nós. Como diz Jesus, brilhe a vossa luz, né, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. Então a glória mais legítima a ser buscada é a de Deus por meio da nossa ação. Não somos nós os grandes operadores do bem. É Ele que opera por nós. Nem Jesus aceitou o título de bom. Mas o Marcos, né, ainda naquela visão um pouco imatura, ainda não aprofundada sobre o que é o trabalho com Jesus, ele responde que é uma glória. Porque talvez ele imaginasse que o trabalhar com Jesus, né, é alçar-se às posições de reconhecimento no mundo, de aplauso, de poder e de destaque, como muitas vezes somos tentados a imaginar.
Porque a gente vê esses irmãos que hoje são para nós referenciais, um Chico Xavier, um Paulo Apóstolo, uma Madalena, um Simão Pedro. A gente fica vendo esses corações já na posição, né, glorificada a que se alçaram, mas às vezes a gente esquece o imenso esforço que os levou até lá. Quantas decepções, quantas incompreensões, quantas ingratidões. Então, até mesmo os discípulos de Jesus, por um bom tempo, às vésperas da cruz, achavam que o trabalho com Cristo era glória. Tanto que na última ceia, eles estavam disputando os cargos, né? Quem era o mais importante, quem era o maior deles. E Jesus, para desconstruir aquela ideia, veste-se como um servo e lava os pés dos discípulos. Como a dizer assim, meus amigos, a glória no meu reino é bem diferente. A glória no meu reino raras vezes será vista na terra. Raras vezes contará com os aplausos na terra. Raras vezes será marcada pelas facilidades na terra. A glória do meu reino é aquela daquele que se apaga, daquele que se serve sem esperar, sem exigir, sem contar com os aplausos nas maiores vitórias. As maiores vitórias com Jesus não terão aplausos, não serão vistas. Serão vistas apenas por ti, pelo Mestre, pelos teus benfeitores. Serão aplaudidas apenas pela tua consciência. E é isso que Paulo, então, vai trazer aqui para ele e para todos nós. Dizendo assim, olha, João, Marcos, né? João Marcos, a sua resposta é meio dúbia ainda. O que você entende por glória? Porque se a gente entrar no trabalho com Jesus, esperando reconhecimento, esperando que as pessoas vão nos compreender, esperando que as pessoas vão nos auxiliar em todos os momentos, que os nossos melhores esforços serão reconhecidos, a gente ainda está longe de entender o que é o trabalho com Jesus. Uma bênção quando isso acontece, quando alguém ampara, quando alguém nos estimula nos nossos esforços, quando alguém secunda as nossas melhores intenções, isso é uma alegria. Mas a gente não está ali para exigir isso. A gente não está ali para esperar isso. Porque aquele que poderia tê-lo feito, não fez. Ele recebeu como prêmio por tudo que nos deu, uma cruz aos ombros, uma coroa de espinhos, uma cana como um cetro e uma vestimenta uma vestimenta sarcástica de púrpura como uma vestimenta de um rei. Então, é importante a gente ter essa visão, né? E é o que Paulo diz para ele e para nós. Ele diz assim, teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Então, até as glórias mundanas, as glórias do mundo, elas só chegam depois de serviço. Um exemplo, para você conseguir um título, né, de uma graduação, serão aí 3, 4, 5 anos de suor, de noites adentro estudando, né, de provas e provas mais difíceis, aflições, noite adentro, preocupações com esse e aquele material, com aquela disciplina, a gente sabe como é essa vida, né? Só depois disso vem a expressão lá daquele diploma que traduz, em parte, todo esse esforço. Assim como numa profissão, para você ir galgando os degraus, são cursos e mais cursos, anos e mais anos de experiência, de aplicação e tal. Isso são as glórias que a gente vai deixar no túmulo. Aquelas que não vão conosco, né? A não ser o conhecimento que elas nos proporcionaram, bem como a virtude que elas nos proporcionam, da disciplina e tal. Agora, que dirá as glórias de Jesus? Né? Que dirá as glórias do Cristo? Então, por isso que Paulo, mesmo depois de anos e anos de serviço, ele dizia assim, temos esse tesouro como em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, depois de muitos anos de trabalho, Paulo ainda se via como um vaso de barro, transportando uma riqueza que não era dele. Então, se um espírito desse porte, dessa entrega,
ainda se considera um vaso de barro, nós temos que ter sempre essa consciência. Entramos na tarefa com Cristo, especialmente para que ela nos aperfeiçoe, não para que façamos dela um degrau de ascensão nos padrões do mundo, não. Buscamos os últimos lugares, Claro que alguns, pela característica da tarefa que terão, vão ganhar mais alcance. Um Chico Xavier, por exemplo, né? Mesmo ele fugindo a todo momento a essas vanglórias do mundo, a sua exemplificação tinha um alcance, mas não foi buscada por ele. Não era aquilo a sua meta. Aconteceu pelo seu exemplo, a sua exemplificação alcançará muitos, porque é aquilo. A candeia acesa, ela vai subindo no candeeiro e ela irradia cada vez mais longe. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Mas nós não estamos buscando estar lá nas alturas. É que o discípulo, buscando servir, aquele fiel, muitas vezes acaba sendo elevado, né, na conceituação dos outros pela exemplificação. Mas isso é muito importante, e por isso ele segue. Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino do Cristo. Mesmo porque, na terra, todas as glórias passam, e a de Jesus é eterna. Então, as glórias do mundo exigem-nos tanto esforço já. A do Cristo, então, ou seja, ele está dizendo assim para Marcos, o caminho com Jesus é um caminho, sim, de jugo suave, de fardo leve, o mestre nos fala isso, mas, sobretudo, portas adentro do coração. Porque no mais é disciplina, é esforço, é perseverança, é paciência, é incompreensão, é ingratidão, muitas vezes, é ataques. O próprio Chico, que a gente mencionou, quantos ataques, quantas calúnias, quantas depreciações ele não sofreu, quantas vezes não foi chamado de tolo, de ingênuo, de mistificador, e outras coisas que, né, não vale nem mencionar. Mas alguém duvida que um coração como aquele era feliz? Em meio a todas as dificuldades? Então, esse é o trabalho com Jesus. Não é um caminho de facilidades no mundo. Quem entra na seara espírita, o jovem que adentra na seara com Jesus, esperando um caminho de facilidades, em breve há de perceber que não é bem assim. Agora, aquele que entra com o coração realmente nutrido desse anseio, desse ideal, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, ele poderá contar sempre com esse amigo sempre presente, com essa força sempre abundante, sempre a jorrar no seu coração, essa força que nasce dos laços cada vez mais estreitos com o coração de Jesus. Então, isso que Paulo estava pontuando para ele, né? Aí, prossegue Emmanuel dizendo, o jovem anotou a observação, embora desconcertado. Então você vê que ele estava perturbado, desconcertado, com dúvidas, né? Meio pela profundeza dos conceitos, acrescentou, sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Então aqui ele meio que confessou. Aqui ele meio que confessou que ainda era muito mais um anseio da mãe do que propriamente dele. Mais tarde viria a ser dele, Marcos, o evangelista. Mas por ora ainda era muito mais um anseio de outros, né, nesse caso da sua mãe, do que propriamente dele. E aí o Paulo até brinca e diz assim, sim, as mães nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Né? E aí ele lembra até o caso da mãe de Tiago e de João Evangelista, que pediu uma vez para Jesus, né, que desse a cadeira direita de Jesus para um dos filhos e a cadeira esquerda de Jesus para o outro filho. E aí Jesus respondeu assim, olha, não sabeis o que pedis. Eles estão prontos para tomar o cálice que eu vou beber? Então, ela ainda não imaginava, né, o que era aquela proposta. Mas aí o Paulo, né, contemporiza um pouco ali, para não criar um clima também. Ele diz assim, isso não quer dizer que não devamos, que devamos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Existem glórias legítimas. Qual? A glória de amar, a glória de servir,
a glória de se apagar para ver outros brilharem, outros se erguerem. Essas são as glórias legítimas. Quem estiver buscando essas glórias, esse as encontrará. Esse as encontrará, e elas são as que realmente preenchem. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar o nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Então, olha os últimos conselhos aqui que eu deixo para a gente passar para um momento de perguntas, aí, se tiverem, de interação. Paulo diz: os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar o nosso objetivo supremo. Em outras palavras, qual a maior das vocações que nós sentimos e buscamos? Se for a de servir a Deus e a Jesus, então tudo mais há de se ajustar. Como Jesus mesmo disse, àquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Então, se a finalidade divina for a nossa maior, o nosso objetivo supremo, for o alvo, a gente há de encontrar os caminhos, as forças e os recursos para seguir com Jesus vida fora, fazendo o nosso melhor. Então, eu quis trazer essas orientações de Paulo, da experiência de Paulo, para o jovem João Marcos, que muito auxiliaram na caminhada. Emmanuel mesmo vai dizer mais adiante que as palavras de Paulo marcaram Marcos para todo o resto da sua caminhada. Eu quis trazer essas palavras para que cada um de nós também pudesse senti-las e refletir consigo diante dessas perguntas de Paulo. Qual a vocação que eu sinto? Quais os meus propósitos? Qual o meu objetivo? Porque é somente a partir dessas respostas que eu terei a base sólida e segura para seguir adiante, buscando as glórias legítimas do reino de Jesus. E aí, se tiver alguma pergunta, alguma interação, a gente fica à vontade, à disposição, querida. Só alguns comentários que eu achei bem interessante. O pessoal aqui comentando que é para você continuar aí na sua missão, né? Que está indo muito bem, que está ajudando a muitos. E aí teve alguém, gente, me perdoe, mas eu não conseguia ir anotando os nomes. É muita e passa aqui. muito rápido, então. Colocou assim, o problema, quando a gente estava falando, né, do compromisso que a gente tem, e quando jovem ainda tem ainda uma lembrança do passado que fica lá martelando na gente, né, a voz da consciência. Aí teve alguém que comentou assim, o problema é lembrar do compromisso. Então, eu estava comentando até com o meu pai esses dias, que às vezes a gente pede assim, me dá um sinal se eu estiver indo no caminho certo. Só que assim, os sinais vêm, só que a gente tende a não ver, tende a colocar várias condições, né? Assim, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo? E a gente fica duvidando. Então, comentaram isso, né? O problema é lembrar do compromisso. Eu acho que uma boa maneira, sabe, Jéssica, da gente sentir isso, e por isso eu usei o verbo sentir, mais do que algo no âmbito do raciocínio, é algo no âmbito do sentimento. Quando o meu coração se pacifica com uma determinada caminhada, com uma determinada escolha, quando aquilo me traz serenidade, quando a minha intuição, mais do que um processo de memória propriamente, ou de cognição, quando a minha intuição, meu coração se afinizam com aquilo, quando eu me sinto em paz, tomando determinada escolha, né, e adotando determinado caminho, são boas as chances de eu estar realmente sintonizado com o alto e com os meus propósitos, porque você bem falou, né, a vida ela nos conduz, os recados chegam de várias maneiras e são muito sutis, assim. O alto, ele não faz estardalhaço, porque ele quer que parta de nós também. Porque se fosse uma placa muito clara, assim, muito evidente, né, talvez não existisse tanto desse nosso movimento, que é justamente o movimento que Paulo estava perguntando para João Marcos. Você sente essa vocação? Se tivesse a placa muito clara assim, você vai trabalhar com atendimento fraterno, você vai trabalhar com evangelização, talvez a vocação não fosse tão buscada por nós. Por isso que o alto ele é bem silencioso, bem sutil,
para justamente nos convidar a ir mais fundo em nós, a conversar mais conosco, a conversar mais com a nossa consciência, para que realmente a gente sinta e perceba esse chamado. E, naturalmente, como eu mencionei lá, existem alguns fatores, algumas posturas, né, algumas atitudes que nos auxiliam nessa percepção. A oração, por exemplo, é fundamental, que ela cria essa sintonia mais fácil com os nossos benfeitores espirituais. Então, os insights surgem com mais clareza, aqueles que a gente acha que é nosso, mas que não é, né? Aquelas ideias, aquelas saídas nas situações difíceis que a gente acha que é nossa, mas que não são. Aquilo se torna mais presente, assim, sabe? A gente consegue fazer uma leitura melhor da vida, porque quando a gente ilumina por dentro, o próprio mestre já nos dizia isso, os teus olhos são a candeia da tua alma, ou seja, quando eu crio luz por dentro, e basicamente quais são as maneiras de fazê-lo? Orando, estudando e amando, ou seja, servindo, né? Trabalhando no bem. Quando eu acendo luz por dentro, o mundo ao meu redor se torna mais claro. Eu consigo ler com mais clareza as circunstâncias, os recados, as mensagens ocultas e sutis da espiritualidade. Por quê? Essa luz que está dentro, ela projeta-se para fora. Porque é interessante, muitas vezes a gente não repara isso. Jesus não diz que os olhos são a janela da alma. Ele diz que os olhos são a candeia da alma. Ou seja, a janela, a luz vem de fora para dentro. A candeia a luz vem de dentro e vai para fora. Então, é o que eu acendo por dentro que me faz ler a vida por fora. Tanto é assim que dois indivíduos passando por circunstâncias muito similares vão ter uma percepção muito distinta dela. Um só vai ver coisas para reclamar, para se lamentar, para se revoltar. Outro vai ver oportunidades, ocasiões de serviço, de aprendizado. Por quê? É a diferença da candeia de cada um, do quanto cada um já acendeu por dentro. Então, a gente sabe que é desafiador, cada um tem o seu caminho, a sua relação com o seu orientador espiritual, com as suas lembranças, com seus projetos encarnatórios, mas esses elementos são fundamentais para que a gente consiga ampliar essa clareza e seguir mais tranquilos, né? Nesse fluxo da vida, atendendo aos chamados, às vocações do alto. Com certeza. E aí, só dois comentáriozinhos para encerrar essa parte, né? Que eu acho que se ligam. Teve alguém que comentou, né, quando estava falando da luz, e aí comentou que não é nem um pirilampo, então não é uma candeia com chama acesa, mas não chegou nem no pirilampo ainda, tá ali bem pequenininho. Mas é assim, né? A gente começa pequeno e vai crescendo. E aí teve alguém que comentou agora há pouco, só para ligar já, e aí você comenta já os dois juntos. E aí falaram, mas por que a dor, né? Aí todo mundo já está até comentando, assim, estamos no mundo de provas e expiações, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então aí já estão até comentando, tá bem legal os comentários. Olha, sobre o pirilampo é isso, né? Já é luz, e especialmente em momentos em que a sombra se faz mais densa, a gente vê melhor o valor de um raiozinho de luz que seja. Quando a sombra é mais densa, qual não é quem já teve a oportunidade de ir à noite no campo e ver o campo repleto de vagalumes, como é belo, né? Então, assim, quando a sombra é densa, é que você vê aquela luzinha, o potencial que ela pode ter para auxiliar alguém. Então, que seja a nossa luzinha ainda de um pirilampo, mas que seja luz, que ela possa brilhar e que ela E é possa ser. interessante que, assim, se eu sou um pirilampo, você é um pirilampo e outros são pirilampos, todos juntos serão uma chama brilhante. Exatamente. Dessa conjunção, né? Dessa união. E com relação à dor, né? É sempre aquela grande pergunta, aquela pergunta que aflige os filósofos desde as mais remotas eras da humanidade. Mas eu vou recomendar aqui um capítulo
para que vocês leiam. Eu acho que é um capítulo assim que, particularmente nesse estudo sobre a dor, foi um dos que mais me marcaram, bem como esse autor também, que eu sou particularmente um grande admirador, que é Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O título original, na verdade, é O Problema do Ser e do Destino. Na tradução para o português, né, a FEB ampliou aí para O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós temos um capítulo lá, primeiro um capítulo sobre a dor e depois um outro capítulo, Revelação pela Dor. Sugiro aos amigos, às amigas que leiam, que sintam esse capítulo. Porque Leon Denis, ele trabalha a questão com uma tal poesia, com uma tal beleza, ele nos mostra qual o papel dessa mestra digamos assim, no mecanismo, no funcionamento da criação, né? E ele faz comparações tão belas que a gente sai dali quase que realmente amando a dor, né? Não vamos dizer assim, aqueles que, como ele diz, né? Não te digo, busque a dor, mas quando ela surgir inevitável em teu caminho, acolha-a como uma amiga. Aprenda com a sua beleza austera, com as suas lições ocultas. E assim ele vai descrevendo com uma tal beleza que a gente entende e até agradece por todas as experiências difíceis que a vida nos proporciona. E isso é unânime nos espíritos que já avançaram mais do que nós e que voltam depois pelas mensagens mediúnicas. Você vai ver que todo espírito vai agradecer as suas dores. Você pega um Jesus Gonçalves, você pega um Jerônimo Mendonça, você pega um Emmanuel, você pega qualquer desses espíritos. Eles vão do mundo espiritual em que veem as coisas de mais alto, em que viram o que aquelas experiências dolorosas lhes fez de bem, de despertamento, de transformação. Eles todos vão agradecer. Porque, como diz Emmanuel, há um mistério oculto, né? Há uma glória oculta na cruz de Jesus. A cruz, se a gente olha para ela apenas do ponto de vista material, ela parece um símbolo de morte, de injustiça, de infâmia. Mas se a gente olha para a cruz com os olhos do Espírito, ela é a árvore da vida. Ela é um portal para a ressurreição, ou seja, para uma vida nova. E ela é uma seta que aponta para o infinito. Se a gente entende a beleza do que Jesus nos ensinou ali na cruz, a força da humildade vencendo a vaidade, a força do amor vencendo o ódio, a força do perdão vencendo a ofensa, a força da caridade vencendo a agressividade, se a gente olhar para a cruz, para as dores nesse sentido, né, como uma oportunidade da gente descolar um pouquinho do terra a terra e transcender um pouquinho para a vida maior, a gente vai ter um outro olhar para as nossas dores, para as nossas cruzes. Então, fica aí a sugestão para que leiam esse capítulo, esses dois capítulos. Agora me fugiu o número propriamente deles, mas eu acho que são os dois últimos capítulos, se eu não estou enganado. Dor e Revelação pela Dor, do Leon Denis, Problema do Ser, Destino da Dor. É magnífico o que ele nos diz ali. Inclusive, ele usa um exemplo bonito, uma hora de um quadro, né? Ele vai dizer assim que a dor, ela é aquela sombra de contraste que dá a beleza de uma obra-prima. Você pega uma obra-prima, né, sei lá, de um Renoir, de um Caravaggio, é um jogo de luz e de sombras. Então, a dor, muitas vezes, ela é a moldura das vidas mais luminosas. Você pode pegar essas vidas luminosas que o mundo, né, exalta, que a gente tem por inspiração, geralmente são vidas emolduradas pelas dores, pelas lutas, mas que por isso mesmo se fizeram obras-primas que a gente não se cansa de admirar. Com certeza. Na dúvida, gente, leiam o livro todo. Isso, na dúvida, leiam o livro todo. Aqui em casa a gente acaba fazendo brincadeiras, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma dor física, eu fui picada por inseto, meu dedo inchou. Aí a gente até brinca assim, agradeça que pelo menos você tem um dedo. Então, pegue essa dor e transforme em algo bom. Então, assim, eu dei um exemplo.
Eu dei um exemplo assim simples, mas é com tudo isso, né? Então é bem interessante. Pessoal, É isso aí. infelizmente a gente vai se encerrar já a live, faltam 5 minutinhos para acabar. Infelizmente, porque está muito boa, o pessoal aqui está gostando muito pelos comentários que eu estou vendo, e eu também estou gostando muito, porque se tornou algo bem atual, né? Não é só lá antigo, não é atual, é para os jovens se inspirarem. Então, eu vou fazer a prece, mas antes de fazer a prece, Arthur, se você conseguir assim, em 1 minutinho, qual a dica que você dá para os jovens hoje em dia? Porque a gente acaba se inspirando um pouco em você, né? Você é um jovem que consegue levar, consegue fazer o seu compromisso valer a pena, né? Estar seguindo aí no caminho e a gente acaba se inspirando. Então, os jovens que estão assistindo, qual a dica que você deixa? Olha, jamais deixe de lado a chama da esperança, porque, como já dizia Alcine, a esperança é invencível. E nos momentos de sombras, de dores, de lutas pelos quais cada um de nós passa, e nós todos, enquanto coletividade, ergamos bem alta essa chama da esperança para iluminar não só o nosso caminho, mas para muitos daqueles que não têm conseguido encontrar também o caminho em meio às sombras. Que Jesus abençoe e ampare cada um de vocês na caminhada e nos esforços no bem. Muito obrigada, Arthur. Espero aí, jovens, que vocês sigam essa dica, né? E que a gente veja todo mundo aí protagonizando por vontade própria. Isso. De coração entregue. Então, pessoal, caminhando aí para os encerramentos, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece final. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos pelos ensinamentos que Arthur nos trouxe, que estão no seu evangelho, que estão em livros, mas que hoje ele deixou mais claro, que isso possa incentivar e esclarecer a mente de muitos jovens que estão aí duvidosos de qual o seu compromisso, de qual a sua missão. Que todos nós possamos permanecer nos caminhos que a gente planejou no mundo espiritual, nos caminhos dos nossos compromissos, e que possamos concluí-los com o maior êxito possível. Que possamos aprender com as nossas quedas e possamos levantar mais fortes, que possamos ser luzes e que essa luz ilumine cada vez mais. Gratidão por tudo. Que assim seja.